Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Sejam bem-vindos a mais um Momento Pensar, Vida e Fé. E hoje estamos aqui para podermos refletir um pouco sobre mais uma temática proposta aí no nosso canal, nosso objetivo, né? E hoje nós vamos estar trabalhando um tema que é tão importante quanto os que já viemos refletindo aqui com vocês. Hoje nós vamos falar sobre o tema o homem e a vida pública. O que temos como intuito com esta temática é refletir aqui um pouco sobre a nossa dimensão política, sobre a nossa dimensão cidadã. E este tema é tão importante para nós refletirmos aqui, porque ele diz respeito a toda a dimensão da nossa existência. E com o intuito dessa temática, queremos aqui pensar o momento em que nós estamos aí prestes a passar, que é o momento político da nossa sociedade. O que eu quero propor com vocês aqui é que, em vista das eleições municipais, precisamos conversar um pouco, refletir um pouco sobre este momento tão importante para a nossa vida e nossa sociedade. Eu quero promover aqui com vocês uma conversa para pensarmos juntos sobre as motivações na escolha dos nossos representantes políticos. Uma conversa que vem ao encontro sobre a importância do antipartidarismo em prol de um posicionamento verdadeiramente político. Uma conversa sobre nossa postura pós-eleição, independente do candidato elegido. Uma conversa sobre certos tipos de ações e emoções que não devem fazer parte no momento que pensarmos sobre aqueles que hão de nos representar em algum nível político e de liderança. E pensar essa temática aqui é nós não desconsiderarmos o fato que isto diz respeito a nós, né? Talvez você pode falar assim, Fábio, mas isso aí para mim não tem nada a ver, isso aí é uma perca de tempo. Eu te convidaria a você repensar um pouco sobre esse seu posicionamento, né? Em achar que isto não tem a ver com você, em que isto é um assunto insignificante, né? Por quê? Porque todos os homens é um ser político por natureza. Eu e você somos políticos por natureza. E quando eu digo político aqui, eu estou pensando que a nossa construção e a nossa emancipação enquanto sujeitos históricos e sociais se dá pela natural dinâmica política. Ou seja, tudo que fazemos reflete um ato político. Existimos porque agir na polis, as nossas ações são ações dentro da sociedade que faz com que a vida persista, né? E eu estou pensando aqui ações que verdadeiramente em prol da vida, né? Ações políticas. E existir na polis ser de fato um cidadão, né? Agir, não somente existir, mas agir na polis é de fato ser um cidadão, né? Por quê? Porque enquanto cidadãos, enquanto seres políticos, enquanto seres ativos na nossa sociedade, na polis que nós participamos, nós estamos agindo a fim de quê? A fim de administrar esta própria cidade, né? Esta própria polis. E é nesse sentido que os gregos entendiam o que é ser um ser político, um cidadão de fato, né? Aquele que participa na administração da polis, da sua própria cidade. E como é que nós participamos da nossa própria cidade? Criando leis, fazendo elas serem aplicadas, né? Administrar a nossa própria sociedade com justiça, com equidade, com humanidade, com igualdade, né? E isto nós fazemos, obviamente, não de forma, eu diria que direta, mas nós fazemos isto por meio daqueles que recebem de nós o direito de nos representar na
dinâmica política, né? Ou seja, isto diz respeito a nós, né? Isto diz respeito à nossa sociedade. Se diz respeito à nossa sociedade, diz respeito a mim, diz respeito a você, diz respeito a nós. O cidadão, enquanto sujeito político, ele escuta, né? Ele discute assunto, contribui dando ideias ao que pode ser melhor para um determinado grupo e para a sociedade como um todo. Percebe que aqui ser cidadão, né, é exatamente estar agindo, é exatamente estar participando, né, da própria sociedade. Por quê? Não existe cidadão neutro. Na verdade, cidadão que é neutro, que é indiferente com a vida e com o que diz respeito a ela, precisa repensar que tipo de cidadania é essa, se é que podemos chamar de cidadania, né? Porque a neutralidade e a indiferença são inconsequências que trazem males inimagináveis para a própria sociedade, para cada um de nós. É o que estamos, por exemplo, quando eu falo de neutralidade aqui, de indiferença, o que nós estamos fazendo aqui neste momento pensar é indo contra a mão desta neutralidade e indiferença. Por exemplo, nós estamos aqui propondo um debate, uma conversa, uma reflexão sobre este momento tão importante da nossa vida, que é o momento político, né? E estamos aqui buscando fazer isso, ou seja, agir politicamente, agir com cidadania. Enquanto busco aqui, por exemplo, contribuir de alguma maneira, promovendo aqui sobre o aspecto do pensamento uma reflexão, aqueles que acham interessante reagem, né, de alguma forma, né, ao que nós estamos aqui pensando. Se alguém acha o que estamos aqui falando interessante, né, se de fato acredita ser de fato algo que é digno de importância, e à medida que aqui estamos falando sai alguma coisa, né, ou colocamos alguma coisa aqui que pode modificar a estrutura de alguma pessoa, e essa pessoa permite por isso ser moldado, né, mudar a maneira de pensar, de refletir e até de agir, estamos fazendo aqui política, estamos aqui exercendo o nosso papel de cidadão, tá bom? Neste momento, exatamente neste momento de reflexão. E, obviamente, esta pessoa, ao permitir ser moldado, mudar comportamentos a partir disto que aqui propomos, esta pessoa não aceita, né, cegamente o que aqui estamos falando, mas se dá o direito de criar um juízo de valor que os leva a ações verdadeiramente significativas e importantes para a vida, né? A pessoa ela desenvolve um senso crítico, uma perspectiva de reflexão, né? Enfim, porque isto desenvolvermos a nossa dimensão política cidadã, né? E quando eu digo isso aqui, eu estou pensando para a própria dinâmica política aí que nós estamos prestes a praticar, né, nas próximas semanas. Enfim, não é ser meramente receptores de ideias, e isso é muito importante para o momento político que estamos aí vivendo. Não é ser meramente receptores de ideias e propostas, mas contribuir com presença, voz e ação para que se decide sobre aquilo que está sendo falado, né? Aquilo que está sendo proposto, né? Ou seja, diante de tudo que está acontecendo ao nosso redor, nós então buscamos compreender tudo isso à luz da própria história, e neste momento político nós então agimos com presença, com voz e com ação, a fim de que verdadeiramente a nossa sociedade seja bem cuidada, os nossos espaços sejam bem cuidados, as nossas instituições, né, tenham representantes que verdadeiramente zelam pela vida, prezam pela vida antes de qualquer coisa, tá bom? E aí, o que nós devemos ter em mente quando nós vamos discutir
quem há de nos representar em uma instância política? Cabe nós sabermos o que a lei fala sobre o papel e a responsabilidade destes indivíduos que nos representam politicamente. Eu vou aqui trazer alguns elementos, por exemplo, da nossa Constituição, para que nós possamos refletir sobre isso e ver a importância de nós agirmos de forma política e cidadã verdadeiramente, porque de outra forma nós estamos comprometendo a nossa própria sociedade, a nossa vida, né, como um todo. A Constituição, no artigo 3, ela diz o seguinte: constitui objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil. O inciso 1, construir uma sociedade livre, justa e solidária. Inciso 2, garantir o desenvolvimento nacional. Inciso 3, erradicar a pobreza e a marginalização e reduzir as desigualdades sociais e regionais. O inciso 4, promover o bem de todos, sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de discriminação. Este é um dos principais fundamentos que nossos representantes políticos precisam se conscientizar e se negligenciar no ato do serviço enquanto representantes políticos, nós temos o direito de cobrá-los. A Constituição nos mostra aí, são leis que têm como intuito o bem nacional, refletir o desenvolvimento nacional, mas o desenvolvimento nacional começa com as partes, ou seja, o município, ou seja, os vereadores e prefeitos, eles precisam se conscientizar disso, e nós, cidadãos comuns, principalmente, para que, se eles não zelar por isso, nós então fazermos as devidas cobranças, e é um direito nosso cobrar. A Constituição, por exemplo, nos dá garantia de liberdade de ser, quando no inciso 2 do artigo 5º afirma que ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa, senão em virtude da lei. Ou seja, tantas coisas, tantas leis, tantas atitudes que nós vamos sendo influenciados a fazer, a ter, e muitas vezes nós achamos que temos que fazer porque está sendo mandado fazer, mas a própria Constituição nos dá direito de nós entendermos o que é e o que não é, direito de um determinado representante. E, enfim, só que se nós não conhecermos as leis, que isto é um papel fundamental de um ser político, de um cidadão de fato, conhecer as leis que regem sua sociedade, conhecer as leis que regem suas instituições. Se nós não fazermos isso, aí nós estamos comprometendo toda a dinâmica, E alguém vai pagar caro por isso, alguém paga por isso. Porque se nós não conhecemos a lei, então a lei ela não é cumprida, ela não é desenvolvida, como verdadeiramente se deveria. O que precisamos já estabelecer aqui como fundamental valor sobre esta dimensão política é que aquele dia, ou seja, o dia em que nós iremos à urna escolher os nossos representantes, ela não diz respeito exclusivamente aos próprios representantes que nós iremos escolher, mas diz, antes de mais nada, primeiramente respeito sobre nós, sobre os cidadãos e o bem desenvolver de nossa própria sociedade. É sobre isto que o dia em que nós vamos à urna diz respeito, Logo, precisamos tomar cuidado sobre nossas motivações na escolha de um representante político. A instância política, no que concerne a escolha de um representante, é algo que diria, no nosso contexto brasileiro, um tanto que digno de atenção, e em todos os sentidos, porque nós vemos cada situações, desde posturas de candidatos a posturas de eleitores, candidatos que brincam com a própria dinâmica política, candidatos que faz da própria dinâmica política um momento de um verdadeiro circo, e vocês sabem muito bem o que eu estou querendo aqui dizer,
Por quê? Porque parece que as coisas não se exige, né, respeito de fato, enfim. Quando, por exemplo, nós vemos aí eleitores se vendendo, se trocando de forma tão fácil, né? E o momento político ele é isso também, ele revela de certa forma também o que o ser humano é dentro de si. De certa forma se revela, né? Quando um homem se vende por uma cesta básica por R$ 50, né? Quando o homem não consegue refletir sobre as propostas que está sendo feita ali e ele acredita de forma tão cega e aceita tudo, enfim, isto diz respeito muito sobre o que o homem é dentro de si, né? E quando nós falamos aqui de compra e venda de voto, por exemplo, nós pensamos aqui uma perversão moral de caráter político do próprio indivíduo, né? E uma perversão moral que não traz consequências somente àqueles que assim agem, mas, sobretudo, outros cidadãos que pagam um preço por isso, e um preço caro, né? Um preço absurdo, porque é um período aí de 4 anos, né, sobre o governo marcado pela incompetência, pela irresponsabilidade, pela desumanidade. E isso é muito importante a gente refletir, né, a gente pensar. E quando eu penso essa dinâmica aqui de perversão da moral, da dimensão política do sujeito, eu penso o que aconteceu, por exemplo, na Roma Antiga. Na Roma Antiga se tinha a prática que foi conhecida como delito de manobra. O delito de manobra era atitudes de político que comprava, na verdade, as grandes famílias para receber apoio e ganhar ali o direito de representatividade, né? E engraçado que nessa época os cidadãos comuns, ao menos historiadores apontam, que os cidadãos comuns não se vendiam, o povo simples não se vendia. Era muito comum do povo simples fazer cobrança dos representantes políticos, exigir que os representantes políticos agissem com a nobreza e com a grandeza que a função exige, né? Representar os cidadãos e a sociedade de forma honesta, de forma justa, de forma verdadeira, de forma humana, né? Este delito de manobra era uma atitude que evidencia a compra de consciência pura e simples, ou seja, era uma perversão de consciência, né? E obviamente se tinha ali aquela ideia de receber os privilégios, as vantagens como consequência se tal representante ocupasse o lugar na política. Enfim, o fim último da política implica a pureza e a seriedade do serviço a ser prestado para a sociedade. Ou seja, assim como era de insignificante, né, na Roma Antiga o delito de manobra, hoje na nossa sociedade compra e venda de votos ou qualquer negociação de voto também é algo depreciativo, né? Algo insignificante e que traz prejuízos inimagináveis não somente para aquele que se entrega a isso, mas para a sociedade como um todo. Por quê? Porque o fim último da política implica a pureza e a seriedade do serviço a ser prestado para a própria sociedade. Nós, eleitores, não somos clientes de nenhum político ou partido. Somos cidadãos que fazemos de forma consciente a escolha de quem pode nos representar e devemos estar sempre dispostos para as devidas cobranças, né? E se você se vende, você não pode cobrar. Esta é a verdade, né? Se nós nos vendemos, nós não podemos cobrar. Por quê? Porque o preço que tinha que ser pago já foi pago, né? E isso é algo interessante para a gente refletir, tá bom? No Brasil, as pessoas elas eram mais motivadas, elas eram mais envolvidas com a dinâmica da política. No final do século XX, nós vemos que a população era mais envolvida com a dinâmica da política, se posicionava mais politicamente,
refletindo de fato a sua cidadania, né? O Brasil, que era regido pelas constituintes, promoveu com que as pessoas se envolvessem um pouco mais com a política, e isso fez com que essas próprias pessoas, os próprios cidadãos, se movimentassem, por exemplo, com a campanha Direta Já, no ano de 1984, né? E essa Direta Já foi um movimento das multidões apelando pela figura da presidência da República. E, enfim, esse movimento transformou no apelo pela Constituição Já, e que por fim resultou no que nós conhecemos aí como a lei maior da nossa nação, né, que é a Constituição Federativa de 1988. Ou seja, a própria Constituição é um fruto de ações políticas, de ações, de atividades dos próprios cidadãos com o seu agir político dentro da sociedade. Eu não sei talvez eu não teria aqui os motivos reais, né, os motivos claros, mas eu diria que o cidadão brasileiro ele deixou de se importar com a política, resumindo a política simplesmente no mero ato de votar, né, nas eleições. E isso é um problema. Não, é o que eu falei, não sei exatamente o que levou o povo brasileiro a se desinteressar pela política. Se é a decepção pela própria política, né? Nós vemos aí que entre eleição sai eleição e a política é a mesma, né? Não sei se é isso, essa decepção, se foi a negligência para com a própria sociedade, né? Às vezes nós vivemos uma correria tão individualista, tão egoísta, né, que esquecemos que temos uma sociedade para cuidar. Se é falta de esperança quanto às possíveis necessidades de mudanças, enfim, se há descrença na promessa dos prevaricadores políticos, né, enfim, são exemplos de possíveis motivos à desmotivação, né, do agir político do cidadão brasileiro. Por quê? Porque é nítido que o povo brasileiro deixou de se importar com a política. Embora você veja muitos movimentos, muitas coisas aí, mas quando você vê o que de fato seria um agir político, você vê que as pessoas não estão tão interessadas. Estas e tantas outras questões não podem jamais destruir nossa responsabilidade com o meio pelo qual nós vivemos e que nossa descendência irá viver, né? Talvez nós precisamos recuperar a consciência política, a consciência cidadã, que implica a nós, nossa responsabilidade, né? Porque isto diz respeito ao mundo que nós vamos deixar para as nossas gerações, para os nossos filhos, para os nossos netos. Que mundo, qual sociedade nós vamos deixar? Certamente, se nós insistirmos em negligenciar o nosso papel político, é assustador se pensar o mundo que nós vamos deixar. Precisamos urgentemente retomar a nossa consciência política, o nosso compromisso cidadão, né? E agir, cobrar, fazer, né, o que nos compete, o que está ao nosso alcance, mas, sobretudo, cobrar aqueles que nos representam politicamente para que eles ajam com responsabilidade, que eles ajam com compromisso, com humanidade, com ética, com moral, e que eles representam verdadeiramente a nossa sociedade como verdadeiramente as leis exigem que eles representem. O povo brasileiro, eu tenho por mim que o povo brasileiro é facilmente distraído, né? Nós somos facilmente distraídos. Somos distraídos por futebol, por entretenimentos, por religião, enfim, somos distraídos. Por quê? Porque a distração é a estratégia perfeita daqueles que pleteiam cargos públicos e de liderança como um todo. Quando eu falo aqui de distração, até a própria política é um meio de distração, né? Você vê que o nosso país ele é dividido em dois extremos, é direita e esquerda. Não deveria ser, né?
A população deveria ser uma população unida pela causa do próprio país, da própria sociedade, mas nós somos divididos por de direita e esquerda, né? Se eu sou de direita, não mexe com o meu candidato, porque se você mexer com o meu candidato, você perdeu a amizade, acabou a amizade. Se eu sou de esquerda, não mexe com o meu candidato, porque se você mexer com o meu candidato, acabou, já era, não tem mais amizade. Enfim, nós brigamos por causas tão insignificantes, e isto tudo é um mecanismo de distração, assim como o futebol, a religião e tantos outros entretenimentos, né? E quando eu digo aqui distraídos por essas instâncias, eu não estou dizendo que nós não devemos nos envolver com isso, muito pelo contrário. Mas nós devemos entender que o nosso envolvimento com essas instâncias não pode ser um envolvimento que destrói em nós a capacidade de percepção do que está realmente acontecendo ao nosso redor, né? Não destrói em nós a consciência, a condição perceptiva do que de fato está acontecendo ao nosso redor. Por quê? Porque a distração promove a falsa convicção e uma consciência distorcida quanto à participação política. Nós achamos que estamos fazendo o que verdadeiramente deveríamos fazer, né? Não importa em que instância, quando na verdade estamos distante da nossa verdadeira realidade, dos verdadeiros acontecimentos ao nosso redor. E quando eu falo distante, é distante em termos de consciência. Nós não nos damos conta do que de fato está acontecendo ao nosso redor e está tudo bem, e as coisas vão indo, né? A distração promove a falsa convicção e uma consciência distorcida quanto à participação política, fazendo com que as pessoas não se deem conta que o processo democrático político, por exemplo, nas mais diversas instâncias da vida, tem sido destruída e sufragado pelo egoísmo dos representantes e pela própria população, né? Não nos damos conta, quando somos distraídos, que a vida é destruída, né? Que os nossos espaços têm perdido sentido e significado pelo partidarismo, né? Pelo nepotismo, pelo corporativismo, pela corrupção generalizada, evidenciada com a falta de transparência quanto ao uso dos recursos públicos, desvios de recursos, né? Luta pela persistência no poder. Enfim, quando nós somos distraídos, nós não percebemos tudo isso sendo uma verdade no nosso meio, na nossa dinâmica do dia a dia. Aí você pode falar assim, Fábio, mas isso é coisa que vai sempre acontecer e eu não perco tempo da minha vida com isso. E talvez esse é o nosso grande problema. Nós não queremos perder tempo com essas coisas que diz respeito à nossa vida. Nós não queremos perder tempo com essas coisas que diz respeito à nossa sociedade. Nós não queremos perder tempo com essas coisas que parece que não tem solução, mas verdadeiramente não terá solução mesmo, enquanto nós negligenciarmos, né? E aí a pergunta eu refaço a pergunta que eu já fiz aqui. Qual mundo, qual sociedade deixaremos para os nossos filhos? Tá bom? Pensemos sobre isso, é muito importante a gente refletir sobre isso. As leis que são estabelecidas em nossa sociedade são frutos de interesses dos magistrados ou do interesse da própria sociedade, que possui suas demandas e necessidades e espera, com isto, que seja bem cuidada enquanto espaço de vida das pessoas que dela participam. As leis que são estabelecidas são de interesses de quem? Né? Nós, cidadãos, precisamos ser mais participativos e conscientes quanto aos acontecimentos dentro da sociedade. Por exemplo, quando nós vemos impostos absurdos que nós pagamos, as taxas diversas que vêm em nossas contas de água, de luz, né? O aumento descontrolado das mercadorias básicas, como alimento, por exemplo, a qualidade de ensino oferecida às nossas crianças, jovens e adolescentes, as questões baseadas no cuidado dos patrimônios públicos, a saúde que é oferecida à população, a segurança da própria população, enfim, tudo isso diz respeito a nós, tudo isso diz respeito à nossa sociedade, tudo isso tem a ver com nós, né?
E o resultado de tudo isso é também fruto de nossa participação ou negligência na política. Tá bom? Percebe como nós não podemos negligenciar, né? Enquanto a corrupção generalizada destrói, né, a nossa sociedade, os nossos espaços, nós precisamos entender que isto são frutos da nossa negligência, do nosso participar político e em todas as instâncias, né? A prática da escolha pela representação política não visa legalização de qualquer prática de dominação. Na Grécia Antiga, entendia que os mais fracos eram escravos dos mais fortes. Os escravos deveriam ser instrumentos dos mais fortes, né? Na verdade, a política, né, ela existe para que haja respeito, humanidade, dignidade, ética e boa moral por aqueles que exercem funções representativas, né? Política não é uma dimensão de ganhar poder, de ganhar dinheiro, de ganhar fama, de ganhar visibilidade, como, por exemplo, também foi, como eu falei aqui, na Roma Antiga. A política não é para isso, como foi para a Grécia, né? À luz das pessoas escravas. Não, a política ela é para que tanto por parte do povo comum, né, das pessoas como um todo, que também são seres políticos, esses devem ter voz pedindo respeito, humanidade, dignidade, ética e boa moral por parte daqueles que exercem funções representativas, né? Ou seja, dos políticos em atividade, né, na dimensão de poder de uma determinada nação, de um determinado povo, né? Portanto, eu penso aqui que precisamos ter critérios justos e honestos, como também bons princípios na escolha dos representantes políticos. E que nós possamos, à luz disso, exigir deles que o que é previsto na Constituição, no artigo de número 37, em seus 22 incisos, que implica a boa administração pública, seja pelos representantes políticos levado a sério. E se não for, que nós, a população, o povo comum, haja para que estas pessoas pague, né, ou se posicione diante da lei para poder, então, dizer o porquê que não age conforme a própria Constituição, a lei exige que assim eles ajam, né? Com isso, eu vou deixar aqui alguns conselhos que precisamos ter cravados em nossa mente para este momento tão decisivo da nossa vida, da nossa sociedade, que é o momento político. Conheça o mais precisamente possível as propostas de seus candidatos. Não vote no seu candidato porque ele é bonitinho, mas conheça quais são as propostas que de fato ele tem para a sua sociedade. Não se venda, não se corrompa, né? Interesse de forma profunda pelas propostas de políticas públicas. Vê se ele tem também, o seu próprio candidato tem interesse, como educação, saúde, saneamento básico, lazer, segurança. Gente, todas essas questões aqui são questões que nós vivemos de forma tão delicada, né? Nós não temos nem palavras para expressar a calamidade que é, né? Então vê quais são as propostas em relação a isso que o seu candidato tem, que seu candidato se empenhe por boas políticas públicas, por comprometer-se com as políticas públicas. Busque saber o envolvimento do seu candidato com a sociedade, né? O ano de política é um ano interessante, né? Nós encontramos pessoas que nós nunca vimos, né? Às vezes tem pessoas que nós só encontramos de 4 em 4 anos, né? Não temos nenhum contato além desse período de eleição. Enfim, isso é de se pensar, né? A pessoa some durante os 4 anos, depois quando é para se ter, próximo aí às eleições, 1 mês antes da eleição, 2 meses antes, eles começam a aparecer. Enfim, pense nisso. Não escolha candidato desprovido de preparo, mas também não haja pela aparente sabedoria.
Sejamos equilibrados e tenhamos capacidade de perceber a condição daqueles que pleiteiam cargos públicos, né? Olha bem, perceba bem, né, quem é esta pessoa que está te pedindo apoio, né? Pense bem sobre isso. Não escolha pessoas pela beleza, mas tenham como critério a boa conduta e o bom agir dentro da sociedade, né? Ver qual é o nível de participação, qual é o nível de relação que esse seu candidato tem para com a própria sociedade, a boa conduta dele, né? Pense sobre isso. No decorrer dos anos, inclusive, cobre e mobilize outras pessoas a cobrarem os representantes políticos. Por isso que eu falei aqui, conheça quais são as pautas, né? As propostas do seu candidato, porque se ele ganhar e ele estiver lá te representando, você tem direito de cobrar. Se nós não conhecemos quais são as propostas, como nós vamos cobrar, né? Como que o cidadão vai cobrar? Então conheçam. Lembre que os representantes políticos, prefeitos e vereadores, assim como presidente, governadores, deputados estaduais, federais, eles são representantes do povo e por este pago, né? Pelo povo que eles são pagos, eles são funcionários públicos. Eles não estão ali fazendo favor nenhum, eles não estão ali nos dando o privilégio de ter eles ali, muito pelo contrário, eles são pagos e muito bem pagos para poder exercer a função com nobreza, com responsabilidade, com respeito, com ética, tá bom? Então pense nisso, tá bom? Precisamos aprender a ser e valorizar o papel cidadão. Aprender a ser cidadão, e eu diria aqui que cidadão político, significa, entre outros aspectos, aprender a agir com respeito, solidariedade, responsabilidade, justiça, não violência, aprender a usar o diálogo nas mais diferentes situações e comprometer-se com o que acontece na sociedade. De outra forma, nós precisamos repensar que tipo de cidadão nós estamos sendo, tá bom? Que possamos refletir sobre isso. É um assunto que exigiria de nós muito tempo para podermos aprofundar nos detalhes, né? Mas em vista do nosso tempo e também aí do nosso objetivo maior, eu acredito que essa aqui é uma provocação importante para este momento que se aproxima, né, e que é tão importante para a nossa vida, que é o momento político. Seja bom cidadão, seja um bom político, tá bom? E certamente isso diz respeito a nós, porque Deus nos colocou na história em lugares para que possamos ter o compromisso devido com este lugar, com esta sociedade e onde nós estivermos, com os espaços onde nós atuamos, tá bom? E que Ele nos dê a graça dele para podermos cooperar de maneira positiva e significativa para a nossa sociedade, tá bom? Deus abençoe você, um abraço, fique com Deus. Se esse material lhe proporcionou algum conhecimento, algum valor, que você possa ir divulgar, compartilhar com alguém aí. Você que está assistindo pela primeira vez este canal, né, se inscreva, ative o sininho aí para que sempre quando a gente for compartilhar material aqui você receber, né, você estar a par aí, tá bom? E Deus abençoe, fique com Deus e até a próxima. Grande abraço, tchau, tchau.